Salmo de número 126, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Nesta noite, eu quero trazer uma meditação neste salmo, que nós lemos. E o tema desta mensagem está no versículo 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos dizer todos juntos? Coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, nessa noite, nós vamos falar da alegria baseada nos feitos, nos poderosos feitos do Senhor. Alegria destes irmãos aqui, deste salmo, porque nós vemos que todo este salmo, ele está no plural. Então é uma comunidade. E a alegria deles baseava-se nas grandes coisas que o Senhor havia feito. Nós vemos aqui os verbos, eles são plural, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, aí diz: ficamos como quem sonha, a nossa boca, e grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, a alegria deste povo, desta comunidade aqui, ela baseava-se nas grandes coisas que o Senhor havia feito por eles. Logicamente que eram tempos difíceis, mas a alegria do povo de Deus estava focada em algo surpreendente, inesperado, inexplicável e admirável que o Senhor havia feito. Então diz assim no primeiro versículo, né? Que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Como nós sabemos, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, e lá eles passaram 70 anos, como o Senhor havia dito. Lá na Babilônia, as coisas não eram fáceis. Embora eles tivessem ali se estabilizado, como o Senhor os orientou, né? Dizendo a eles que, até eu preguei não faz muitos dias, né? Eu falei sobre isso. E o Senhor disse para eles que eles deviam construir ali suas casas, formarem as suas famílias, viverem uma vida normal. Mas mesmo assim, mesmo eles tendo ali se estabilizado, para aqueles que eram fiéis ao Senhor, os dias eram de tristeza, angústia e saudades de Sião.
nós vemos o Salmo de número 137. Abre aí, irmãos. Abre aí a sua Bíblia. No Salmo de número 137, descreve uma situação de profunda tristeza e desesperança. Salmo 137, ele diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Esta era a situação dos filhos de Deus, daqueles que permaneceram ali fiéis ao Senhor. Este salmo descreve uma situação de uma tristeza profunda na vida do povo de Deus. Eles, assentados às margens do rio da Babilônia, eles choravam. Os seus instrumentos de alegria estavam pendurados nos salgueiros que lá havia. E os seus opressores, zombando deles, diziam: cantem um cântico de alegria, entoem um cântico de louvor ao Senhor. Mas eles diziam em seus corações: como poderemos cantar um cântico ao Senhor? Como poderemos louvar ao Senhor em terra estranha? Se não estamos na cidade de Deus, em Jerusalém, no lugar aonde o Senhor, Ele habita. Os seus opressores pediam que eles cantassem, especialmente aquelas músicas, aqueles hinos que falavam da grandeza de Deus e da proteção que eles tinham no templo, como uma cruel zombaria. Cantem agora um hino de alegria e entoem um cântico ao Senhor. Mas eles diziam: como poderemos cantar? Se a razão da nossa vida, se a razão da nossa existência é adorar ao Senhor, e os irmãos sabem que naquela época a adoração a Deus, ela era feita em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde Deus habitava. E eles choravam, irmãos, de saudade de Sião, de saudade da casa de Deus, da presença de Deus, ali sendo zombados por aqueles que os levaram cativos. Esta era a situação em que eles se encontravam. Mas, de repente, o cenário foi mudado. De repente, Deus mudou aquela situação. Deus transformou a tristeza em alegria. Amém? Deus transformou a tristeza em alegria. Então volte no Salmo de número 126. Aquele cenário foi mudado. Deus mudou aquela situação. Deus mudou aquela história. Então eles disseram: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aleluia, Jesus. O ato de Deus em libertá-los foi tão maravilhoso, poderoso, admirável,
que eles ficaram como quem sonha. Sabem como que é a cara de quem sonha? Como que é? Ficamos como quem sonha. Como assim? Do nada? Como que isso aconteceu? Como que isso foi realizado? Eu não posso nem acreditar. Como? De que maneira? Meu Deus, como isso aconteceu? Um espanto bom, irmãos. Um espanto maravilhoso, de alegria. Estava agora estampado na face do povo de Deus. Eu nem consigo acreditar nisso que está acontecendo, mas eu sei que agora eu ouço uma voz que diz: pode ir, vocês são livres. Eu ouço uma proclamação que diz: vocês são livres, mas como isso pode acontecer? Eu nem sabia, eu nem posso acreditar. Eu sei que eu estou ouvindo uma voz que me diz: você pode ir, agora você é livre. A admiração, a obra que Deus fez, o feito de Deus foi tão grande, que era inacreditável. É como que uma pessoa estivesse doente, mas muito, muito, muito doente, e ela fosse curada. Ô, irmã Regiane, eu lembrei de você, quando eu estava preparando essa mensagem. Porque quem viu a irmã Regiane, a situação que ela ficou, né, ela mostrou as fotos para a gente. Quem viu a irmã Regiane, a situação que ela ficou, quando olha para ela hoje fica com cara de quem está sonhando. Não é verdade, Regi? As pessoas não ficam assim espantadas, admiradas. Meu Deus, como pode? Ela estava no leito da morte, irreconhecível, numa situação terrível. E ela hoje está aqui, restaurada. E quando eu vi, eu fiquei espantada. Falei: meu Deus, eu nem acredito que essa da foto é você. Eu não a conhecia. E essa era a expressão no rosto do povo de Deus. Uma expressão de surpresa. Eu nem posso acreditar no que o Senhor fez. Eu só sei que Ele fez. E Ele está me mandando ir, porque agora eu sou livre. O verbo sonhar expressa o caráter do evento. Eles não fizeram nada para que isso acontecesse. A libertação do povo de Deus. Não houve esforços humanos, articulações ou planos por parte deles. Simplesmente, Deus foi lá e falou para Ciro: deixa meu povo ir. Aleluias. Por isso, tamanha admiração e surpresa. Porque não houve nenhum tipo de esforço na libertação deles. O Senhor agiu. O Senhor trabalhou, o Senhor inclinou o coração de Ciro e ele decretou que o povo estava liberto. E este era o motivo da alegria deles.
A base da alegria do povo de Deus, tanto da antiga aliança como da nova aliança, está naquilo que Deus fez. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando Deus fez, quando Deus nos libertou, quando Deus nos tirou do cativeiro de Satanás, a alegria do povo de Deus se baseia naquilo que Deus fez. E não exatamente naquilo que Deus está fazendo agora. Ou nas situações que nós estamos vivendo agora. Porque Deus pode ou não fazer. Deus pode curar ou não curar. Deus pode te dar aquilo que você está pedindo ou pode não dar. Deus pode dar a vida ou não. Isso depende dos planos de Deus. Isso depende da vontade de Deus. Mas aquilo que Deus fez por você, Ele já fez e já decretou. E isso é irrevogável. E é nisso que se baseia a nossa alegria. Não é no momento, não são nas circunstâncias que nós vivemos hoje, naquilo que Deus está fazendo hoje por mim ou por você, irmãos. Porque às vezes Deus vai fazer e às vezes não. Às vezes Deus vai curar, às vezes Deus não vai curar. Às vezes Deus vai abençoar e Deus não vai abençoar. Mas aquilo que Deus fez por nós, Ele já fez. E nada pode mudar isso. Ele já decretou a nossa libertação, a nossa saída do cativeiro de Satanás. E isso é irrevogável. Ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar isso. A palavra de Deus diz que Ele te abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Ele já te abençoou. Ele já fez por você. Ele te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Ele te escolheu. Ele te predestinou. Ele te elegeu. Ele te deu a redenção. Ele te remiu. Ele te justificou. Alguma coisa pode mudar essas bênçãos? Alguma coisa pode alterar o que Deus fez por mim e por você? Há alguma coisa que pode mudar isso, irmãos, nas nossas vidas, independente daquilo que nós estamos vivendo? Nada pode mudar aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso, a nossa alegria, ela está baseada não naquilo que nós estamos fazendo ou vivendo hoje, mas naquilo que o Senhor fez por nós. Grandes coisas, diga comigo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus. A nossa situação era infinitamente pior do que a deles. Sabemos que aquela libertação do povo de Deus era apenas um sinal da maior libertação que Deus iria fazer. Irmãos, nós não estávamos assentados às margens do rio da Babilônia chorando. A palavra de Deus diz que nós estávamos assentados em trevas, na região da sombra e morte. Nós estávamos assentados em trevas, não era nas margens de um rio, não. A nossa situação era infinitamente pior do que a situação deles. Nós estávamos assentados, algemados, acorrentados pelo nosso opressor, pelo nosso adversário. Era nas regiões da sombra e da morte.
Os nossos instrumentos de alegria estavam pendurados nos salgueiros da vida. Não havia cânticos, não havia louvor em nossos lábios. Ele nos tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Era lá que nós estávamos, em um poço de perdição, atolados na lama do pecado. Ele nos tirou de lá, colocou os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos, pôs um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, encheu a nossa boca de riso e a nossa língua de júbilo. É isso que o Senhor fez por nós. Aleluias. Aleluias. Você consegue imaginar aonde você estava? Você consegue imaginar qual era a tua situação? Qual era o contexto da sua história? E hoje, Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como diz Colossenses 1,13. Grandes são as obras do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por esta igreja. Grandes coisas o Senhor tem feito por você. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Não há espaço para ingratidão. Não há espaço para tristeza. Porque grandes coisas o Senhor fez em nossas vidas. Isso deveria nos deixar com cara de quem sonha. Mas muitas vezes nós estamos mais com cara de quem está tendo um pesadelo do que quem sonha, irmãos. Porque as nossas lutas são reais. As nossas dores são reais. As nossas angústias são reais. As nossas aflições são reais. E elas vêm sobrecarregando a nossa vida. Ela vem sobrecarregando o nosso semblante. Ela vem nos abaixando, nos fazendo olhar para baixo. Mas quando nós focamos naquilo que Deus fez por nós, nós levantamos o nosso rosto, o nosso olhar para Cristo, para a eternidade, para além deste mundo. Então, nós sorrimos, nós nos alegramos, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor fez por nós é muito maior do que qualquer coisa que nos faça chorar aqui neste mundo, aqui nesta vida. E muitas vezes nós vamos nos abatendo. E aquela expressão de quem sonha vai desaparecendo da nossa face, do nosso rosto. Mas nessa noite Deus está falando para você. Nós vivemos em tempos de tantas tristezas. Nós vivemos em meio a tantos males cercando as nossas vidas o tempo todo. Tragédias, doenças, coisas ruins acontecendo o tempo inteiro ao nosso redor e muitas vezes até mesmo nas nossas vidas, nas nossas famílias. Mas nessa noite Deus está falando para você: foque no que Deus fez, porque nos planos de Deus, no pensamento de Deus, tudo já está concretizado. Ele já fez por você o que ninguém poderia fazer, que foi te libertar das garras,
do império das trevas. Quando Jesus entrou na casa do valente, amarrou ele, saqueou os seus bens. Ninguém podia fazer isso, irmãos. Mas Jesus fez e nos libertou do império das trevas. E hoje nós podemos dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Levante a sua cabeça. Levante o seu olhar para a obra redentora da cruz. E não deixe se abater pelas dificuldades. O versículo 4, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. A segunda parte deste salmo expressa uma oração de restauração. Há divergências deste versículo entre os comentaristas, mas nós vemos aqui que o verbo aqui está no presente. É uma oração no tempo atual. Restaura, Senhor, a nossa sorte. A maioria, então, dos comentaristas afirma que eles oravam para que Deus concluísse a restauração, trazendo aqueles que ainda estavam na Babilônia. Como sabemos, a volta do cativeiro se deu em 3 etapas. A primeira foi com Ciro, quando o primeiro grupo de judeus regressaram. A segunda com Dario e a terceira com Artaxerxes. Então, aquele primeiro grupo que saiu, eles oravam para que o Senhor concluísse a obra de restauração e trouxesse também aqueles que haviam ficado ainda lá na Babilônia. E para que o Senhor trouxesse todos os judeus espalhados por todos os lugares. Esta era a oração que eles faziam. Mesmo tendo sido restaurados, como diz no versículo 1 que nós lemos, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Agora novamente eles oram: restaura, Senhor, a nossa sorte. Conclui, Senhor, esta obra. Traga também aqueles que lá ficaram, para que também estejam aqui, neste lugar, aonde o Senhor tem nos dado como herança para viver. Embora restaurados, eles ainda almejavam mais. Eles pediam que o Senhor restaurasse por completo aquela nação. E que os demais judeus também regressassem à sua pátria. A restauração deles se deu por etapa, até que se completaram os 70 anos, quando o último grupo de judeus chegaram a Jerusalém. Completaram-se 70 anos de cativeiro. Então, a restauração foi por etapas. Assim como nós, a igreja do Senhor, fomos libertos do império das trevas, mas gememos pela redenção do nosso corpo. Fomos libertos do império de Satanás, mas nós, no fundo do nosso ser, no íntimo da nossa alma, irmãos, nós almejamos mais. Nós queremos mais. A palavra de Deus diz que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora.
nós estamos libertos. Amém? Nós fomos libertos. Satanás não tem mais algemas sobre nós. Mas nós almejamos a restauração completa. Paulo escreveu aos Romanos isso, e ele diz que não somente a criação, mas também nós, irmãos, que temos as primícias, igualmente gememos, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, como Paulo escreveu para os Romanos, no capítulo 8, versículo 22, a seguir. Nós gememos no fundo do nosso íntimo, aguardando a redenção, a conclusão da obra de Deus em nossas vidas. Nós queremos, nós desejamos, assim como toda a criação, ela geme. Nós, como filhos de Deus, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos. Senhor, conclui a sua obra em nós. Senhor, conclui a restauração. Queremos a redenção do nosso corpo. Fomos restaurados, libertados pelo Senhor. Ele nos tirou do império das trevas, mas nós ainda habitamos em um mundo de pecado. Nós ainda habitamos em um mundo mau. Nós ainda habitamos em um mundo de lágrimas, de dor. E enquanto isso não acontece, enquanto o Senhor não conclui a redenção do povo de Deus, que acontecerá na vinda de Jesus, quando nós seremos glorificados. Enquanto isso não acontece, nós vamos, como diz o restante do salmo aqui, semeando em lágrimas, indo, andando, chorando, semeando, porque estamos libertos, mas ainda estamos em um mundo de pecado. Estamos sujeitos às dores, às maldades, às mazelas deste mundo caído, de pecado, às dores, às tristezas, às tribulações. Enquanto a nossa redenção não se conclui, nós vamos andando, chorando e semeando, porque a palavra de Deus diz que os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Com júbilo ceifarão. Enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este é, irmãos, o nosso caminho aqui nessa terra. Este é o caminho da igreja aqui nessa terra. Enquanto Jesus não volta e a restauração não se conclui, vai ser assim na nossa vida. Semeando, chorando, andando, semeia mais um pouquinho, chora, enxuga as lágrimas, anda mais um pouquinho, chora. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda. Porque haverá recompensa. Aqueles que assim caminham, eles voltarão com júbilo. A palavra do Senhor diz que as tribulações que nós passamos aqui neste mundo não se compara com a glória, com o peso da glória que está reservado nos céus.
Assim foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Assim foi o caminho de Cristo aqui nesse mundo. Ele foi o maior semeador que pisou nessa terra, que semeou nessa terra. E a sua caminhada foi assim. A sua caminhada foi de lágrimas. A sua caminhada foi de sofrimento. No Getsêmani, o seu suor se transformava em sangue. Mas o escritor aos Hebreus diz que o Senhor Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele suportou o sofrimento, a ignomínia, a vergonha, o desprezo, por causa da alegria que lhe estava proposta, porque ele sabia que depois da cruz, depois da morte, ele iria ressurgir, trazendo consigo muitos filhos para Deus. Ele não foi só o semeador, ele foi a própria semente, o trigo de Deus. Porque ele falou para os seus discípulos: se a semente de trigo cai na terra e não morre, fica sozinha, fica ela só. Mas se ela morre, ela traz muitos feixes. Aleluia. Cristo morreu, ele é o trigo de Deus. E quando ele morreu, ele suportou a cruz, porque ele sabia que ele ia ressurgir com muitos feixes, que somos nós, eu e você. A igreja é o fruto do penoso trabalho de Cristo. E quando ele olha hoje para a igreja, ele se regozija. E essas promessas o Senhor tem para nós também. Esta promessa o Senhor tem para nós também. Que para o lugar que Ele vai nos levar, nunca mais haverá lágrimas, nem tristeza, nem dor, nem angústia e nem sofrimentos. Eu quero concluir esta mensagem, queridos irmãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Mas como pode alguém ir chorando, semeando entre os espinhos e estar alegre? Como pode isso, irmãos? É porque a nossa alegria, ela está focada no que o Senhor fez. Isso nada vai mudar o que o Senhor fez por mim e por você. Nada pode mudar. A nossa restauração nos planos de Deus já é consumada. Assim, talvez os judeus não soubessem que a deles também estava. Que Deus iria trazer os judeus, todos eles. Talvez eles não soubessem, mas nos planos de Deus, aquela restauração estava consumada, assim como a restauração da igreja também. E se nós somos um povo alegre aqui, imagine como será a nossa alegria no céu. Não permita que as aflições dessa vida roubem a sua alegria. Admire os feitos de Deus. Considere a sua antiga situação. Quando você estava sentado nas trevas, na região da sombra da morte. E veja onde você está sentado hoje. Nas alturas. Está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Admire a obra de Deus. As grandes obras que o Senhor tem feito. E vá para a sua casa hoje com cara de quem sonha, admirando a grandeza dos feitos do Senhor. E ciente que eu e você, irmãos, não fizemos nada para que esta obra acontecesse. Isto é maravilhoso demais.
Se coloque em pé nessa noite. Eu quero passar a palavra para quem for aqui fazer o encerramento e já fazer esta oração final com a igreja, com vocês. Não deixe que as tristezas venham sufocar a alegria do seu coração. Amém?